Pessoal, a gente vai concluir aquela partezinha de espelhos planos. Lembrar as principais características de um espelho plano, né? Formar imagens virtuais, direitas, com mesmas distâncias, com o mesmo tamanho do objeto. Lembre-se, se você está a 1 metro do espelho, sua imagem também está a 1 metro do espelho. Espelho plano, né? Lembrar do enantiomorfismo, esse termozinho. Que é isso, bebê, que eu não lembro. Levanta o braço direito, você tem a impressão que a sua imagem levantou o braço esquerdo, né? Aquela história da direita parecer esquerda e vice-versa. Não é para chamar a imagem de invertida. Invertida seria de cabeça para baixo. Ela não é invertida, ela é enantiomorfa. É o contrário, direita e esquerda. Como acontece, por exemplo, você tira uma foto no celular, né? Tira uma selfie, dá essa sensação aí de direita virar esquerda. É o enantiomorfismo. Muito bem. Para a gente fechar então essa parte de espelhos planos, vamos fazer agora o último caso, que seria dois espelhos planos, onde um objeto esteja ao mesmo tempo de frente para esses dois espelhos. Por exemplo, aqui ó, eu fiz espelho 1 e espelho 2. Aí, esse objeto O, ele está ao mesmo tempo de frente para o espelho 1 e de frente para o espelho 2. São dois espelhos onde o objeto está de frente para os dois ao mesmo tempo. O que é que vai acontecer? Estudamos que cada espelho forma uma imagem de um objeto. Então, por exemplo, aqui, eu pego esse objeto, meço a distância dele para o espelho 1, repito essa distância para dentro e eu tenho a imagem I1, a imagem de O dentro do espelho 1. Mesma coisa faço para o espelho 2. Ao mesmo tempo aqui, ó, eu meço a distância do objeto para o espelho 2, repito aqui para dentro e eu tenho aqui I2, a imagem do objeto para esse espelho 2. Bebê, dois espelhos, duas imagens. Só que o que acontece agora é que você tem um espelho de frente para outro espelho. E espelho, pessoal, é um tipo de objeto também. Em outras palavras, o espelho 1 está de frente para o espelho 2. O espelho 1 ele forma uma imagem dele dentro do espelho 2. Bem como o espelho 2 está de frente para o espelho 1. Então vai ter a imagem do espelho 2 dentro do espelho 1. Você vai ter imagens de espelhos dentro de espelhos. Repito, espelho 1 como objeto, dentro do espelho 2 vai ter uma imagem. A imagem desse espelho 1, vou fazer aqui de azul, estaria aqui para dentro. Já o espelho 2 é objeto para o espelho 1. Dentro do espelho 1 forma a imagem do espelho 2. Essa imagem do espelho 2 seria aqui. Essas duas linhas azuis que eu acabo de traçar são as imagens dos espelhos dentro de espelhos. Vou dar um exemplo mais claro, mais interessante, já aqui nessa observação. Mas a questão é, você passa a ter esse I1, que é a imagem de um objeto, ela é virtual, mas ela está na frente de um espelho virtual, que é esse espelho azul. Então você vai ter uma segunda imagem dessa imagem I1. Assim como também vai ter uma segunda imagem dessa imagem I2. E se nós traçarmos essas segundas imagens, por exemplo, I1, mede a distância para esse espelho que está aqui dentro, azulzinho, repete aqui para dentro, teria a imagem referente a essa I1, seria uma imagem I3, por exemplo. Bem como esse ponto I2, também diante desse espelho que está aqui dentro, repete do outro lado e tem a imagem também de I2 dentro desse outro espelho. Essa imagem de I1 para formar I3, essa imagem de I2 para formar I4, essas imagens coincidem nesse ponto. Aqui nesse ponto seria, portanto, uma terceira e última imagem formada. Na verdade, para não complicar, você não vai ter que fazer essas várias imagens que são desenhadas, que são formadas, melhor dizendo. O que você tem que entender é que quando nós temos dois espelhos, um de frente para o outro, nós temos espelhos dentro de espelhos, passamos a ter espelhos virtuais. O que implica dizer que lá dentro teremos outras novas imagens formadas. E aí, portanto, nós não ficaremos mais apenas com uma imagem para cada espelho. Por exemplo, dois espelhos, duas imagens. Não. A partir de agora, você vai ter uma formação de N imagens.
Esse N é o número de imagens formadas por esses dois espelhos, que é calculado por essa formulazinha aqui, ó, 360 graus sobre alfa menos 1. Quem é esse alfa? Esse alfa é o ângulo entre esses dois espelhos. Nesse meu desenho aqui, esse ângulo é 90 graus. Então, se eu pegar 360 sobre 90, dá 4, menos 1, 3. São formadas essas três imagens que eu fiz aqui. E assim, dessa forma, você vai pensar o seguinte: dois detalhes. Primeiro, matematicamente, a gente só vai fazer questões com cálculo para aplicar essa fórmula se essa divisão 360 sobre alfa der um número inteiro. Se der quebrado, essa fórmula não é aplicável. Tipo assim, se o ângulo for 100 graus, 360 sobre 100 daria 3,6. Menos 1, 2,6. Você não vai dizer são 2,6 imagens. Não. Ou são 2 ou são 3. Ou seja, se o cálculo for quebrado, a gente não aplica essa fórmula. Só aplica se for um ângulo que, se eu dividir, eu tenho uma resposta que seja um número inteiro. Tá certo? O mais importante é você entender que nós temos várias imagens formadas a partir de dois espelhos. E entender este caso que eu vou mostrar agora aqui. Olhando para a fórmula, se eu diminuir esse ângulo, quanto mais eu diminuo o ângulo, eu aumento o número de imagens. Se eu pegar dois espelhos planos e for fechando os espelhos, eu vou estar diminuindo o ângulo entre eles. Eu vou estar aumentando a quantidade de imagens formadas. Qual seria o limite, Vevé? Qual seria o máximo? Se alfa for 0, seria você pegar dois espelhos e você tornar os dois espelhos completamente fechados, um de frente para o outro. Mas aí você pensa o seguinte: no lugar de fechar os dois espelhos, você separa e coloca um espelho de frente para outro. Um espelho de frente para outro. Esses dois espelhos que eu desenhei aqui em preto seriam espelhos paralelos. Matematicamente esse ângulo seria 0. Matematicamente eu não posso colocar 0 no denominador. Então, na verdade, eu teria que dizer que se esse ângulo tender a 0, essa fração, esse resultado tende a infinito. Ou seja, em dois espelhos paralelos, um de frente para o outro, teremos, entre aspas, na verdade, infinitas imagens. Na verdade, seria mais preciso dizer que são incontáveis imagens. São tantas imagens formadas que você não consegue nem contar quantas, na verdade, vão ser formadas. A gente fala matematicamente infinitas, tá? Como é que seria isso, Vevé? Olha esse meu esqueminha. Coloquei dois espelhos, um de frente para o outro. Vou chamar aqui espelho 1 e espelho 2. E esse pontinho aqui seria o olho de uma pessoa. Essa pessoa está como objeto, está olhando para o espelho 2. De costas para o espelho 1. Então, o que é que vai acontecer? O que eu vou explicar à direita para dentro do espelho 2 vai ser a mesma coisa para a esquerda, que vai ser para dentro do espelho 1, tá? O que é que vai acontecer, portanto? Para a minha primeira imagem, eu vou fazer aquela historinha do DO igual a DI. Então, eu pego a distância do objeto para o espelho 2, vou fazer só para o espelho 2, tá? O que eu fizer para a direita vale para a esquerda também. Pego essa distância do objeto para o espelho 2, meço a distância aqui para dentro e tenho uma primeira imagem formada, vou chamar I1, primeira imagem formada. Lembrando do enantiomorfismo, se o olho está aqui no meu desenho à direita, na minha imagem esse olho vai estar aqui à esquerda. Ou seja, essa imagem de frente para a pessoa. Essa imagem, eu vou colocar aqui enanti. Ela é enantiomorfa, como eu já tinha falado. Só que agora, essa imagem 1, ela vai ter um espelho virtual aqui, esse espelho azulzinho, que é o espelho 1 dentro do espelho 2. E aí agora essa imagem 1 está de costas para esse espelho. Mede essa distância, repete para dentro e teremos a imagem 2. Só que o olho da imagem 1 está para a esquerda, pelo enantiomorfismo, o olho da imagem 2 vai estar à direita. E assim, nessa sequência, eu vou fazer só mais uma. Novamente o espelho aqui dentro, mede a distância para o espelho, repete para dentro e vai ter a imagem 3, olho da imagem 2 para a direita, olho da imagem 3 para a esquerda,
e assim sucessivamente. Daí eu quero que você pegue essas três imagens que eu desenhei e compare com o objeto. Aí você vai pensar assim, pessoal. A primeira imagem, ela é enantiomorfa em relação ao objeto. A terceira imagem, olha o olhinho da terceira imagem, também é enantiomorfa em relação ao objeto. Objeto com o olho para a direita, imagem 1 com o olho para a esquerda, imagem 3 com o olho para a esquerda. Já a imagem 2 não. Objeto, olho para a direita, imagem 2, olho para a direita. Essa imagem 2, ela não é enantiomorfa, ela é O com H, homorfa, porque ela vai ter o mesmo comportamento geométrico do objeto. Em outras palavras, pessoal, olha que curioso. Se você colocar um espelho na sua frente e um espelho atrás de você, você vai olhar para esse espelho da sua frente e vai se ver incontáveis vezes, só que vai se ver como? De frente, de costas, de frente, de costas, de frente, de costas. Pode fazer o teste em casa. Vá de frente para um espelho, coloca um espelho atrás, que você vai perceber isso. A primeira imagem de frente para você, a segunda de costas para você, a terceira de frente para você, a quarta de costas para você e assim sucessivamente. Dessa forma, dessas imagens formadas, a primeira, a terceira, a quinta, a sétima, etc., serão enantiomorfas. A segunda, a quarta, a sexta, a oitava serão homorfas, idênticas geometricamente ao objeto. Pensando nessa lógica, se for fazer cálculo é só aplicar a fórmula. Em especial para esse caso dos espelhos paralelos, lembrar dessa informaçãozinha aqui. Exemplo. Imagina que você pega dois espelhos e coloca um ângulo de 20 graus entre eles. Perguntinha: quantas imagens enantiomorfas serão formadas? Vevé, se uma questão me dá o ângulo, tem nem que pensar duas vezes. Eu vou aplicar a formulazinha. Muito bem. N igual a 360 graus sobre alfa, que eu estou colocando como 20 graus nesse exemplo, menos 1. 360 sobre 20, galera, vai dar 18. 18 menos 1, 17. Aí nós pensamos, serão formadas 17 imagens. Beleza, mas a pergunta não foi quantas imagens formadas. Se fosse, seria 17. A pergunta é quantas imagens enantiomorfas. Aí quais são as enantiomorfas? As ímpares. A primeira, a terceira, a quinta, etc. Então, para formar 17 imagens, nós teremos quantas ímpares? A primeira, conta comigo, a primeira, a terceira, a quinta, a sétima, a nona, 11ª, 13ª, 15ª, 17ª, 9. Em 17 imagens, 9 serão enantiomorfas e 8, que são as pares, serão homorfas. Então, para responder, por exemplo, essa perguntinha, quantas imagens enantiomorfas, você conta quantos ímpares tem 17. De 1 a 17, você tem 9 números ímpares. 9 seria a resposta para essa perguntinha. Tá bom? E com isso, a gente finaliza esse capítulo referente a espelhos planos. Beleza, galera?